1984 de Orwell, em audiobook, uma resenha do clássico distópico, 1984, de George Orwell, é mais do que um livro, é um marco na literatura mundial. Publicado em 1949, essa obra distópica se tornou um dos textos mais influentes do século XX, explorando temas como vigilância, controle governamental e manipulação de informação. Em tempos em que a privacidade e a liberdade são questões recorrentes, 1984 continua incrivelmente relevante para os leitores modernos. O formato de audiobook oferece uma maneira prática e envolvente de consumir esse clássico. Seja durante uma caminhada, no trânsito, ou em um momento de relaxamento, ouvir 1984 permite que você mergulhe na história de maneira acessível e imersiva. Neste artigo, apresentamos uma resenha completa de 1984 e exploramos os motivos para escolher este clássico no formato de audiobook. Sinopse de 1984. A trama de 1984 se passa em uma sociedade totalitária governada pelo partido, liderado pela figura enigmática do Grande Irmão. Winston Smith, o protagonista, trabalha no Ministério da Verdade, onde altera registros históricos para alinhar os fatos à narrativa oficial do partido. Enquanto luta contra a opressão e tenta encontrar um sentido de liberdade, Winston descobre o verdadeiro alcance do controle exercido pelo regime. Temas relevantes de 1984. 1. Vigilância e privacidade. Conceito de Big Brother tornou-se sinônimo de vigilância constante. Em 1984, a tecnologia é usada para controlar a população, levantando questões sobre o equilíbrio entre segurança e liberdade. 2. Controle da informação. Winston trabalha reescrevendo o passado para alinhar-se à narrativa oficial. Esse tema ecoa na era atual de fake news e manipulação de dados. 3. Resistência e liberdade. A busca de Winston por liberdade em um regime opressor é um testemunho da resiliência humana. Um tema que continua a inspirar leitores em todo o mundo. Sobre o autor e o contexto histórico, quem foi George Orwell? George Orwell, pseudônimo de Eric Arthur Blair, foi um escritor e jornalista britânico, conhecido por sua habilidade em abordar questões políticas e sociais de forma contundente. Nascido em 1903 na Índia Britânica, Orwell cresceu na Inglaterra e trabalhou como policial na Birmânia, antes de se dedicar à escrita. Suas experiências em diferentes classes sociais e em conflitos políticos, como a Guerra Civil Espanhola, moldaram sua visão crítica do mundo. 1984 e A Revolução dos Bichos são suas obras mais conhecidas, ambas abordando o autoritarismo e a corrupção do poder. Contexto de publicação de 1984. Publicado em 1949, 1984 reflete os temores da época, pós-Segunda Guerra Mundial, quando o mundo estava dividido entre democracias ocidentais e regimes totalitários como o stalinismo na União Soviética. A guerra havia demonstrado o poder destrutivo de ideologias extremas, e Orwell utilizou sua obra para alertar sobre os perigos do controle total sobre a informação, da vigilância constante e da manipulação da verdade. A relevância de 1984 como crítica social e política. 1984 é uma crítica às consequências da concentração de poder e à supressão de liberdades individuais. Temas como duplo pensar e novilíngua ilustram como governos podem distorcer a realidade para manter o controle. A obra permanece atual ao levantar questões sobre privacidade, propaganda e resistência à tirania. Resumo da obra. Principais temas e narrativa. Ambientação. 1984 é ambientado na distópica Oceânia, onde o partido exerce controle absoluto sobre a sociedade, liderado pela figura onipresente do Grande Irmão. A vida dos cidadãos é monitorada constantemente por teletelas e informantes, criando um ambiente de vigilância total e opressão psicológica. O partido manipula a história e os fatos, reescrevendo o passado para consolidar seu poder e eliminar qualquer forma de dissidência. Personagens principais. Winston Smith, um funcionário do Ministério da Verdade que gradualmente se torna um dissidente. Ele questiona a autoridade do partido e busca um significado mais profundo para sua existência, representando a luta pela liberdade em um regime opressor.
Julia, colega de trabalho e parceira de rebelião de Winston, Julia é pragmática e utiliza sua inteligência para desafiar o partido em suas próprias condições. Ela simboliza a resistência instintiva e pessoal ao autoritarismo. O'Brien, um membro do partido interno, que inicialmente parece ser um aliado, mas acaba sendo um agente do regime. Sua traição é um golpe devastador para Winston e exemplifica a crueldade do sistema. Principais temas: totalitarismo. O livro destaca os perigos do poder absoluto, mostrando como regimes autoritários podem destruir a individualidade e a liberdade. Vigilância constante. A ideia do Big Brother reflete o controle obsessivo do partido sobre a vida privada dos cidadãos, um tema especialmente relevante na era digital. Manipulação da verdade. O conceito de duplo pensar e a reescrita do passado demonstram como a desinformação pode ser usada para dominar populações inteiras. Perda da liberdade individual. 1984 explora as consequências de uma sociedade onde o pensamento independente é um crime, conhecido como crime pensar. Mensagem central. 1984 é uma reflexão sombria sobre os perigos do autoritarismo e um lembrete da importância de proteger a liberdade e a verdade. A obra desafia os leitores a resistirem à opressão e a valorizarem os direitos individuais, mesmo quando enfrentam forças aparentemente invencíveis. Por que ouvir 1984, em audiobook? Descubra como esta obra-prima de George Orwell pode transformar seu tempo livre em uma experiência enriquecedora. Uma experiência imersiva como nenhuma outra. Ao ouvir 1984, em audiobook, você mergulha completamente no universo distópico de Orwell. A narração enfatiza o clima opressor, as intrigas políticas e a tensão crescente, proporcionando uma experiência ainda mais vívida do que a leitura convencional. 2. Praticidade, cultura e movimento. Audiobooks são perfeitos para quem busca otimizar o tempo. Você pode absorver as mensagens poderosas de 1984 enquanto está no trânsito, se exercitando ou mesmo relaxando após um dia agitado. É cultura acessível em qualquer momento do dia. 3. Onde encontrar audiobooks gratuitos de 1984. A boa notícia é que 1984 está em domínio público em diversas jurisdições, o que significa que você pode ouvir sem custo em plataformas como YouTube. Encontre narrações completas e gratuitas. LibriVox, uma plataforma especializada em audiobooks de domínio público, aplicativos de leitura. Explore bibliotecas digitais que oferecem acesso gratuito a clássicos. Por que esperar? Deixe a voz do narrador conduzi-lo por este fascinante mundo distópico e descubra como os temas de 1984 ainda ressoam nos dias de hoje. Transforme seu tempo livre em um mergulho profundo no pensamento crítico e na reflexão social. Conclusão: 1984 não é apenas um clássico literário, é um alerta poderoso e atemporal sobre os perigos da opressão, da vigilância extrema e da manipulação política. Suas mensagens ressoam profundamente no mundo atual, tornando-o uma obra indispensável para quem busca compreender as complexidades sociais e culturais. Ouvir o audiobook de 1984 é mais do que aproveitar um momento prático, é uma oportunidade de mergulhar em uma narrativa rica e provocadora, que desafiará seus pensamentos e ampliará sua visão crítica sobre o mundo. Confira outros artigos do nosso blog sobre audiobooks distópicos e resenhas de clássicos literários.